Congregamos-nos aqui, em dia de festa, assinalando a entrega do Prémio de Cultura Árvores da Vida Padre Manuel Antunes a João Manuel Duque, professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa, teólogo, amante da música, compositor e diretor de orquestra e até autarca, presidiu a Assembleia Municipal da Póvoa do Lanhoso. Permita-me que comece por assinalar a minha relativa incompetência. Sou jurista de profissão. Como tal, vem-me espontaneamente à memória a advertência medieval reiterada por Lutero e Juristen bösen Christens, juristas maus cristãos. Recordo também o momento em que a Sibila exclama no filme Cassandra Stream, de Woody Allen: I see disaster, I see catastrophe, worse, I see lawyers. Sendo eu primeiro-anista do direito, este famoso cineasta inspirou a organização de uma tertúlia informal com o mote para acabar de vez com o direito. Face à possível tortura resultante do conteúdo e da extensão desta peça, sentirão alguns a tentação de fazerem suas as palavras do Magaref de Shakespeare: Let's kill all the lawyers. Mas tão certo que não desconhecem o 5º mandamento do Decálogo e a proibição do Código Penal. Manda à Justiça que hoje reconheça, a par da condição de jurista, também a de leitor enamorado da filosofia e da teologia. É esta uma condição que me tem acompanhado desde que, procurando escapar à cegueira das idolatrias, experimentei na juventude a alegria da conversão. Como leitor de teologia, sou interpelado há mais de 20 anos pelos textos de João Manuel Duque, a quem, por ocasião da publicação do Homo Credens, classifiquei como uma estrela ascendente na teologia em Portugal. Mas que pode um jurista, com umas quantas incursões académicas no campo da liberdade religiosa e que integra a direção da Academia para o Encontro de Culturas e Religiões da Universidade de Coimbra, a APSER, que pode esse jurista dizer sobre um teólogo com a profundidade do que hoje vimos aqui celebrar? A solução mais sábia seria remeter-me para a fundamentação com que apoiei a atribuição do prémio, leia a peça quase na íntegra. João Manuel Duque é uma figura marcante na cultura portuguesa. Professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, o seu currículo desvela-nos um cruzador de fronteiras, não por acaso, título de uma das suas obras, Fronteiras, Leituras Filosófico-Teológicas, Porto, 2011. Fronteiras entre a teologia e a filosofia. Fronteiras entre estes saberes e a arte, especialmente a música. Compositor que é, membro de cor e diretor artístico em Portugal e na Alemanha, para além de uma reiterada reflexão no campo, traduzida em diversas publicações e no ensino na Escola de Artes, no Porto. Fronteira entre os escritos académicos e a humildade dos pequenos artigos de formação evangelizadora. Pense na sua colaboração em O Mensageiro do Coração de Jesus. Professa um cristianismo na linha da frente, que toma a sério o Excesso do Dom, 2004, a alicerçar um diálogo entre igreja e mundo que a Gaudium et Spes potenciou. Construção pastoral que, aliás, tem merecido consideração atenta de João Duque ao longo dos seus vários escritos, por exemplo, sobre o signo da universalidade. Eu não vou amassar com estes aspectos, porque senão a bibliografia é tão grande que, se eu fosse ler todo o currículo, e hoje está disponível em notas de rodapé, é outra coisa. Ao contrário de outros católicos, teólogos e não teólogos, que confundiram abertura ao mundo com dissolução no mundo, deixando de pensar a partir do coração da Igreja, João Manuel Duque privilegia não uma hermenêutica da ruptura, mas uma hermenêutica da continuidade. Continuidade que significa tomar a sério a tradição, a memória eclésia, sem se ficar preso a tradicionalismos estéreis, e implica também descartar uma modernidade de antinomias, para o citar em Homo Credens. Na sociedade e na cultura portuguesas, João Manuel Duque tem contribuído significativamente para o lugar da teologia no espaço público, tomando a sério a obrigação de dar razões da nossa esperança. Propõe-nos uma rica paleta temática, que num tempo 4.0 não olvida a doutrina social da Igreja, que cruza teologia política e Fátima, que analisa a vulnerabilidade, o envelhecimento, a família e a identidade de género, a educação e a interculturalidade, a antropologia da corporeidade e desafio dos pós-humanismo, mas no plural, Portugal e a Europa num mundo tocado pela globalização, entre muitas entradas no âmbito de um diálogo entre fé e cultura, política e religião, cristianismo e artes. Se o bom senso fosse a coisa mais difundida, como lemos no prefácio do discurso do método, eu ficaria por aqui. Mas convidado a elaborar peça para este momento de celebração, não posso, para provável infelicidade dos ouvintes, terminar hic et nunc. Confessadas as minhas incompetências, e não tendo a tentação de fazer resumos da obra, resta-nos tentar responder a algumas questões, a saber: A. Começando pelo nome do prémio, Árvore da Vida ou Árvore do Conhecimento?
B. Que relação poderíamos estabelecer com a obra do Padre Manuel Antunes e com a dos anteriores galardoados, com esta distinção maior do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura? C. Qual a justeza de atribuir o prémio a um teólogo? Não se trata, perguntaríamos, de uma honra que se limita a olhar para o umbigo, porquanto a teologia não passa de uma espécie de in-house grammar, de uma gramática caseira, irrelevante fora de uma tradição eclesial, ou, quando muito, do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Tendo como pano de fundo os textos de João Duque, importará afivelar a máscara do descrente e perguntar: que relevância poderá estar reservada à teologia na esfera pública, a qual naturalmente inclui o discurso académico? Só há 3 pontos. O terceiro ponto, isto vai ser uma versão abreviada, para respeitar os 45 minutos. Primeiro ponto, sobre as árvores. Árvore da vida ou árvore do conhecimento? Plantamos hoje uma árvore do reconhecimento. A árvore do conhecimento terá de dar lugar ao reconhecimento de que não podemos conhecer tudo e que nós próprios, devido à nossa condição mortal, não somos senhores de nós mesmos. Só assim será possível aceder à verdadeira árvore da vida, caso contrário, a pertença à anulação da morte transforma-se em morte final. Estou a citar João Manuel Duque, A Devoção da Europa, Elogio da Vulnerabilidade. O prémio convoca a árvore da vida, que nos remete para um dos textos fundadores da nossa cultura europeia. Percorrendo o Gênesis, vemos que no centro do jardim havia não apenas uma árvore da vida, mas também uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Manuel Antunes, a propósito da primeira, vê aí a expressão de uma mentalidade simbólica, diferente da sapiencial e da científica. Era divinamente proibido comer do fruto, o que leva alguns dos que vêem na religião uma representação por excelência do obscurantismo a dizerem que esta é a melhor prova da necessidade de separação da religião em geral e do cristianismo em particular. A ser verdadeira esta proposição, deveríamos estar aqui a celebrar a árvore do conhecimento, não a da vida. Mas, nesse caso, dificilmente poderia o prémio ser atribuído pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Pois, como celebrar o ato que, ao menos a partir de Santo Agostinho, veio a ser considerado pecado original originante? Nem o recurso à Félix Culpa, cantada na Vigília Pascal no Exultet, que nos faz ganhar um Redentor, parece ser caminho que permitisse salvar o prémio. Não se convoca, em contrário, por exemplo, uma figura literária muito importante também no campo político-constitucional do século XVII, no âmbito da chamada República Hebraica. No curto período em que a Inglaterra não foi monarquia, falo de John Milton no capítulo 12º de Paradise Lost, portanto, Paraíso Perdido, que diz que resulte do mal tamanho bem e esse muda em bem, mais admirável do que a criação primeiro trouxe a luz às trevas. Contudo, esta leitura simplista da árvore do conhecimento, retratando um Deus que recearia a concorrência do homem, não passa no cadinho da boa exegese. O episódio ilustra a rivalidade mimética, como bem viu René Girard e teologicamente traduziu Raimund Schwager. O fruto só passou a ser desejado por via da intervenção da serpente. Nesta matriz, o relato do Gênesis articula-se com o relato do assassínio fundador, a morte de Abel por Caim, que João Manuel Duque também convoca ao ilustrar o desejo mimético. Permitam que mencione ainda que, para além de Hans-Urs von Balthasar, 2 autores da extensa paleta possível, um assumido teólogo, Paul Beauchamp, o outro, um dos grandes filósofos argentinos, Henrique Dussel, de comprei os primeiros títulos, alguns volumes para uma ética de libertação latino-americana, precisamente em Braga, na segunda metade da década de 80, na então Livraria do Apostolado da Oração. Então, Beauchamp refere ciúme e inveja, elementos essenciais de uma análise mimética, e vê no episódio uma autodescriação que nos recorda agora as propostas de desnascimento avançadas a partir do autonomismo. No fundo, a aspiração a comer o fruto era a da autossuficiência. A serpente apresenta Deus em termos de poder, uma lógica de poder que encontraremos claramente na modernidade, na tecnociência, contraposta à teológica, isto é, à lógica do amor aberto ao dom. E João Manuel Duque escreveu algumas das mais elucidativas páginas em português sobre este ponto. É precisamente pelo dom que, na leitura de Hans-Urs von Balthasar, o centro do jardim deve ser recebido, numa atitude de confiança traduzida na obediência, estabelecendo uma ponte com o Apocalipse. Na verdade, o retrato que desenha em Sereis como Deuses não é o de uma legitimação de um prémio árvore do bem e do mal. Henrique Dussel, um autor que João Manuel Duque mobiliza em escritos recentes, vê aqui a ideia de totalidade fechada e a tentação corresponderia a uma vontade de poder que, acrescentaríamos, se traduziria no não reconhecimento de limites. Não há, pois, a meu ver, equívoco quanto à árvore, e vem-me à memória frases do livro dos Provérbios como: o fruto do justo é uma árvore da vida, a sabedoria
é a árvore da vida para os que a alcançam. Segundo ponto, Prémio Manuel Antunes sobre a relação entre a obra, o patrono e os homenageados. Eu peço desculpa aos anteriores homenageados, porque, como compreenderão, com o número vão ser umas linhas. O prémio coloca-se sob o signo do padre Manuel Antunes, figura maior da segunda metade do século XX português, que cultivou diferentes áreas do saber, quer enquanto docente, foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quer ao leme da revista Brutéria. Os escritos de Manuel Antunes vão desde os estudos clássicos à política internacional, não esquecendo a crítica literária, a teologia e a educação, entre outras áreas. No seu Repensar Portugal, anunciava a 25 de abril de 1979 a necessidade de 4 modernizações, a saber: a modernização sensatamente ecológica da agricultura, a modernização da ciência e da tecnologia, tendo em conta o potencial criativo nacional, a modernização da economia a partir, basicamente, dos recursos próprios, tantas vezes não ou mal aproveitados, a modernização da educação e cultura a comandar todas as demais. É no quadro desta modernização e da educação e da cultura que, em primeira linha, se situa este prémio Padre Manuel Antunes, atribuído desde 2005, assumidamente um prémio de cultura. Um prémio que pretende celebrar personalidades que fazem a ponte entre fé e cultura, recusando viver em mundos paralelos. Dada a pluralidade de interesses e da participação na vida cultural de João Manuel Duque, encontramos várias pontes com a obra de personalidades galardoadas, em alguns casos, mesmo com vocação expresso e diálogo com as suas obras. Coube a Fernando Echevarria inaugurar a lista ilustre, onde se inscreve também o nosso homenageado. Atrevo-me a invocar aqui o seu poema de repartirmos cada dia o pão, que nos abre, cito, aquela casa da inteligência e coração, como se cada gesto e cada som fosse uma leitura que se abra dentro da história, de não haver senão a de estarmos à mesa da palavra transparentes, à luz de se partir o pão. João Duque tem uma reflexão profunda sobre a Eucaristia. Recorde-se Deus Pão, onde sublinha a articulação com uma cultura da solidariedade e fraternidade na esteira de Paul Ricoeur, enfatiza que a HP situa-se para além da necessidade. Peço desculpa. A Eucaristia convoca para uma ação transformadora do mundo, contempla a ação, a abertura ao dom, à festa, o tema que também tratou reiteradamente. Em 2006, a distinção coube ao primeiro português doutorado na área de genética molecular, o padre Luís Archer, SJ, que se licenciou em Teologia na Theologische Hochschule St. Georgen, Frankfurt, escola onde se doutorou João Manuel Duque. Além desta convergência, identificam-se outras no plano das temáticas caras a ambos. Assim, no terreno da bioética, de que Archer foi entre nós um dos pais fundadores, não deixa de abordar temas como o pós-humanismo ou de orientar a dissertação do campo do eugenismo, hoje liberal, ou mesmo de refletir sobre a educação sexual. Se o tema ciência e fé não tem sido o núcleo da investigação de João Manuel Duque, nem por isso deixou de considerar de forma direta este desafio. Basta referir, isto é uma mera ilustração, a conferência O Padre Himalaia e a relação entre fé e ciência na convocação, ou o tópico na análise, por exemplo, da obra de Leonardo de Coimbra. Quanto ao realizador Manuel de Oliveira, vencedor da terceira edição, em 2007, a inquietação religiosa percorre os seus filmes, sendo o único premiado, referido num notável livro entrevista de Angelo Scola, Hans Urs von Balthasar. Fala da sua transposição fílmica da obra de Paul Claudel, Le Soulier de Satin, O Sapato de Cetim. A especial relevância que a estética assume na obra de João Manuel Duque seria só por si suficiente para uma ligação com o cineasta, mas acresce que em 2012 cruzaram-se, ao menos no programa do Museu de Serralves, no âmbito do colóquio, ver o invisível e dizer o indizível. Por ocasião da recepção do prémio, Manuel de Oliveira sublinhou: penso mais no que está para além da morte. Frase que evoca uma ponte escatológica, recorrentemente aprofundada na obra de João Manuel Duque, que hoje assinalamos, e de modos distintos encontramos em José Régio um ponto de convergência. Para Manuel de Oliveira, trata-se confessadamente de um mestre de referência, que, aliás, o patrono do prémio, Padre Manuel Antunes, considera, cito, o escritor mais completo do século XX português, um dos 3 grandes poetas do sagrado, juntamente com Pascoais e Pessoa. João Manuel Duque, que em Fátima, retomando uma das linhas recorrentes de problematização que atravessa o seu pensamento, modernidade e pós-modernidade, escolheu como tema da sua conferência Jacó e o Anjo, ou outro olhar sobre a modernidade, relembrando especificamente a peça de Régio. Em relação a Maria Helena da Rocha Pereira, 4ª edição, em 2008,
que, tal como o padre Manuel Antunes ensinou cultura clássica, o mote de uma possível convergência poderia ser: eu também vivo com os antigos. Na verdade, João Manuel Duque, é uma frase, peço desculpa, mas isto depois há créditos aqui, a frase da própria Maria Helena Rocha Pereira. Na verdade, João Manuel Duque não esquece as raízes da cultura ocidental, desde as Sagradas Escrituras à patrística. Integraram ambas a Comissão Científica convidada no Congresso Internacional Verbum Volent, Oralidade, Escrita e Memória, realizado na Faculdade de Filosofia de Braga, em 2014. Em relação à língua latina, participou em 2006 no Colóquio Internacional Latim e Cultura Neolatina no processo de construção de identidade europeia, tratando de cultura latina, filosofia e identidade europeia. Em registros diferentes, concorreram para as comemorações do centenário das aparições de Fátima. Maria Helena da Rocha Pereira fez parte do júri de concurso para a escolha do hino, presidido pelo então reitor do Santuário, Virgílio Nascimento Antunes, agora bispo da minha diocese. Nesse mesmo ano, João Manuel Duque proferiu conferência na jornada de apresentação do programa, vindo depois a presidir a Comissão Organizadora e Comissão Científica do Congresso Internacional Pensar Fátima. No caso de Adriano Moreira, quinta edição de 2009, a reflexão sobre a política e a paz é um dos muitos tópicos que poderia suscitar convergência. O nosso teólogo trata reiteradamente do tema, recordando, por exemplo, que a questão da paz mundial está no centro da espiritualidade de Fátima. Fim de citação. Em tempo de vésperas, Adriano Moreira, cujo centenário se celebra, procede uma profunda crítica da sociedade, com a inegável marca da doutrina social da Igreja. Ao pensar na pobreza e nos idosos, por exemplo, o mesmo mote é colhido por João Manuel Duque, a vulnerabilidade do humano, os idosos ou os pobres da Europa. Recordemos também de Adriano Moreira a reflexão precisamente sobre a Europa, entre muitos textos, a Europa em Formação, a crise do Atlântico, mas a lista é muito grande, ou ainda meditações sobre o tempo que permitiriam um interessante diálogo entre as obras de ambos. Na sexta edição do prémio, em 2010, não foi contemplada uma pessoa, mas uma instituição, a Diocese de Beja, nomeadamente pelo trabalho do Departamento do Património Histórico e Artístico. Na fundamentação do prémio, lê-se que o organismo tem sabido colocar a cultura como campo prioritário da missão da Igreja. Ora, a obra de João Manuel Duque considera as relações entre a teologia e a cultura, enquadra-se também numa teologia da cultura e tem uma notável e reiterada reflexão sobre a arte e a condição humana, sobre a estética e a religião. Registre desde logo a sua dissertação de doutoramento, vou deixar de parte o complemento de título, bem como uma série de referências que tiveram de passar para nota. Isto, como expliquei, é uma versão abreviada. A obra continua a ser citada, por exemplo, na Alemanha, ainda uma obra de 2020, e em termos de apreciação muito positivos. Intitula-se Der Kunst als Ort immanenter Transzendenz. Peço desculpa, eu peço desculpa para além da água no discurso. Da água comigo em termos discursivos, preciso mesmo de... Desculpem. Intitula-se, em português, A Arte como Lugar da Transcendência Imanente, deixando o complemento de título, literalmente um Doktorarbeit, que teve como orientador Dr. Vater Splet, professor de filosofia em St. Georgen, que foi assistente de Karl Rahner. Uma tese que se move no campo da filosofia da arte de Hans-Georg Gadamer, desculpem, a partir de uma obra, de um olhar que João Manuel Duque tem cultivado academicamente. Falamos da teologia fundamental na articulação entre arte e religião, convoca 3 categorias: doação, figuração e transfiguração, sendo que a primeira traduz uma certa interpretação da realidade. E passo a citar: ler a realidade em termos de doação significa acolhê-la e a nós mesmos como dom, na sua originária precedência, em relação a toda a capacidade criadora do ser humano. Trata-se, pois, de uma visão do mundo que não o pretende criação humana, mas oferta de ser, confiada ao ser humano para que este a acolha, numa atitude de gratidão que corresponde à gratuidade desse dom originário. Ora, esta atitude de acolhimento, como dom gratuito, constitui o cerne de tudo o que é articulado na arte e na religião. Em 2011, continuámos num registro artístico, musical no caso, Eduardo Carrapatoso, que então declarou: é uma distinção que prezo especialmente, pois consagra de qualquer forma a dimensão do insondável, que eu sempre desejei, certamente e seguramente, tentei inocular naquilo que penso, que invento, que faço e que escrevo. A música, diz, é capaz de comover e fazer cair a lágrima em olho descrente, falando de Lopes Graça. Também no campo da música há pontos de contacto, nomeadamente a belíssima reflexão, outra vez sobre a estética, que João Manuel Duque reiteradamente nos presenteia, e reflexões específicas
como Música e Missão, onde se propõe reconsiderar o conceito de missão a partir de uma leitura trinitária e antropológica fundamental. Olhando para o seu currículo, além dos aspectos que já foram referidos, vê-se que estudou composição musical e órgão no Centro de Cultura Musical das Caldinhas, para além das participações na Semana Gregoriana do Instituto Gregoriano de Lisboa. Foi docente do ensino secundário e artístico no respectivo centro entre 1987 e 89. Em 2012, mantemos no mundo da arte, no caso da arquitetura. Com a atribuição do prémio a Nuno Teotónio Pereira, figura central no movimento para a renovação da arte religiosa. Construtor de igrejas, quer dos templos de celebração aberta da fé, quer de habitações dignas, que podem ou não ser animadas numa ideia de igreja doméstica, combatente pela democracia que o levou à experiência da prisão, onde desenhou abrigo terrestre, sacrário, deste Deus Pão, que experimentou também essa condição. João Manuel Duque é um construtor de um discurso teológico robusto, assente na pedra angular de Deus Trinitário. A luta pelos direitos é ponto de convergência de ambos, em modos diferentes de encontro. Registro Ética dos Direitos Humanos, uma abertura teológica. Em relação a Roberto Carneiro, nona edição, 2013, João Manuel Duque tem refletido sistematicamente sobre a educação, encontrando-se, além do mais, contributos de ambos em Portugal católico, a beleza na diversidade. Aliás, sobre o tema, escreveu Educar para a Diferença, a quatro mãos, com Olga, sua esposa. Em 2014, ainda ano troicano, tecido de dramas e tragédias, a distinção coube a Luís Miguel Sintra, aluno do padre Manuel Antunes, que foi amigo da família e seu protetor. Estou a citar o próprio Sintra. Se todos fazemos parte do Teatro do Mundo, o Calderón de la Barca, desconheço incursões pelo universo teatral, no caso. Contudo, ainda há aqui um encontro entre os premiados. João Manuel Duque dedicou atenção à obra de Hans Urs von Balthasar, nomeadamente à célebre trilogia, sobretudo à primeira parte, Herrlichkeit, Glória, e à terceira, teológica, mas não desconhecendo a segunda, teodramática, onde Balthasar recorre à riqueza da experiência teatral. Quanto a Lourdes Castro, premiada em 2015, para além da ligação por via da reflexão estética, recorde-se o anjo. Disse a artista plástica, na Alemanha, tem o costume de pôr muitas luzes e colocar enfeites nas janelas para as pessoas que passam na rua os verem. Então dissemos, temos de fazer qualquer coisa. E fizeram um anjo, as asas e depois o Manuel Zimbro. Lembrou-se de pôr uma luz. Quando começou a escurecer, éramos sempre os primeiros a acender a luz. Escolhemos um anjo, porque só um anjo é que podia estar assim à janela. Só um anjo é que podia voar. O espírito, a espiritualidade, é o que se chama o invisível. O transcendente é o invisível. Atrai. Na verdade, trata-se de acender uma luz. É disso que cura a vida. Goethe terá pedido, na hora da partida, mehr Licht, mais luz. Luz que é, aliás, tema tratado na dissertação de doutoramento, uma metafísica da luz, a verdade como luz. O pequeno anjo de Berlim convoca o futuro. Sem o olhar para trás do anjo da história de Klee, que Walter Benjamin tratou. E, de novo, o anjo de Fátima cruza-se com o anjo de Berlim. Walter Oswald, 2016, na frescura vigorosa dos seus quase 94 anos, penso que faz anos daqui a 5 dias, suponho, continua a publicar regularmente e ensinar, tendo lançado em 2021 Folhas do Caminho. As suas reflexões sobre a corporeidade no quadro da bioética permitem pontos temáticas interessantes com a obra que nuclearmente consideramos. Basta pensar nos transhumanismos e na questão de uma antropologia pós-antropocêntrica que Oswald não ignora, recuperando a ética da veneração e do respeito pela vida de Albert Schweitzer, exímio executor de Bach, compositor muitíssimo caro a João Manuel Duque. Francisco Sá Filho Cabral, 2017, é jurista que aprofundou o terreno da economia sem deixar de se confrontar com exigências éticas do cristianismo. No quadro do projeto Comúnio, tratou de o mal na economia, na política e no mundo, visão ética e visão trágica, onde faz um percurso também por teólogos e filósofos, numa reflexão sobre o mal que convoca Jó. João Manuel Duque, tem considerado a economia como um campo de trabalho a partir da teologia, como se vê, por exemplo, na sua recente análise, embora aí sejam poucas páginas, da encíclica Fratelli Tutti e de outras que... Dois dos pensadores de referência de Sá Filho Cabral, Levinas e Ricoeur, são também para o nosso homenageado. Em 2018, o palco da Ribalta Premial com o autor Rui de Carvalho. Leonardo Coimbra relembra que o teatro era um templo. A religião e a epopeia são a sua origem.
Realçamos, sobretudo, um traço da união por via de Virgílio Ferreira, um pensador que comparece na reflexão de João Manuel Duque. Na verdade, à semelhança de Manuel Antunes e de Hans Urs von Balthasar, João Manuel Duque toma a sério a literatura como lugar para uma reflexão teológica e filosófica. A sua escrita está marcada pela convocação de figuras da literatura portuguesa e estrangeira e sem preocupações de exaustividade. Recordem-se Fernando Pessoa, mas também Kafka, Musil, Samuel Beckett, Albert Camus, Rui de Carvalho, na magistralidade do seu Munos, foi protagonista de Cântico Final, o filme de Manuel Lidórdio Guimarães, que recriou na tela a obra homónima de Virgílio Ferreira. José Matoso, 2019, transporta um percurso beneditino e uma procura de compreensão da identidade nacional. Em História Contemplativa e Ensaio escreve: a atitude própria de quem busca esta visão unificadora da realidade, como o oceano no qual desaguam todas as águas, é a contemplação. O olhar contemplativo perante a realidade abrange o tempo. Percebe simultaneamente o particular e o geral e procura descobrir o último sentido do ser. É o sentido do ser tornado perceptível na obra de arte e que lhe confere um fascínio intemporal, como se a obra de arte abrisse uma brecha no tempo, tornando-se assim lugar de passagem para o transcendental. E acrescenta: digo que a minha visão da história humana, da história vivida, é contemplativa, sem dispensar nenhum dos recursos de investigação crítica, da heurística, da cronologia, da situação, no espaço, da constituição dos factos, da percepção de ideias, da averiguação dos conjuntos humanos, do sentido dos mitos e dos rituais. Procuro nela a trajetória temporal do homem que creio ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, e à semelhança de Deus. A visão contemplativa da história total faz da arte um dos caminhos que podem conduzir ao transcendente. Socorrendo-se Paul Ricoeur, também aqui são visíveis os pontos já referidos de contacto com a obra de João Manuel Duque, dedicou parte significativa da sua investigação à estética, à obra de arte, e que também tem no filósofo francês, também já vimos um dos seus parceiros de diálogo intertextual. O leque de temáticas é facilmente expansível, pense na identidade nacional, por exemplo. Finalmente, no que toca a Eduardo Lourenço, Prémio Manuel Antunes, em 2020, destacaremos a questão da Europa, tema sobre o qual o patrono desta jornada escreveu luminosas páginas. Já em Heterodoxia, Coimbra, 1949, no ensaio intitulado Europa, o diálogo que nos falta, Eduardo Lourenço dá conta desse problema. Recorrendo ao Evangelho, recorda que, felizmente, não se pode meter a luz debaixo do alqueire durante muito tempo. Propondo um contacto concreto com a cultura da Europa, pergunta, face à diversidade de Europas, a que Europa é preciso ir? Indicando como caminho a tomar a sério as diferentes influências. Escreve: a profundidade do diálogo europeu temos de buscá-la junto daqueles que constituem os extremos do conflito e só com a mediação simultânea das suas exigências contrárias, talvez complementares, nos podemos furtar a toda a espécie da tirania do espírito, que é sempre a tirania do homem total. Lendo João Manuel Duque, pois é dessa obra valorosa que agora curamos, perguntamos-nos qual o lugar da Europa. Não falo apenas da pluralidade institucional, onde pontificam o Conselho da Europa e a União Europeia, a que os juristas e politólogos dedicam páginas a páginas analisando as suas ordens jurídicas e abordando questões como internormatividade e interconstitucionalidade. Pensamos, sobretudo, neste solo espiritual comum, de uma cultura entretecida e aberta, segundo Remy Braga, menos etnocêntrica, da música que João Duque cultiva, dos textos dos grandes pensadores, alguns com a densidade da Floresta Negra, onde o nosso homenageado vai ajudando a rasgar clareiras. Como cidadãos, interessa-nos a nossa articulação e destino, não na acessão de qualquer moira, mas de destinação da viagem que empreendemos. Trata-se de um jogo de identidades, da identidade nacional no quadro de uma identidade europeia, que João Manuel Duque trata expressamente em cultura contemporânea e cristianismo. O cristianismo tece a memória europeia e a Europa projeta-se nos outros. A Europa nos outros é precisamente um dos topói mobilizados por João Manuel Duque. Reconhecemos que, não olvidando a memória, razões há para pedir perdão, porquanto a humildade e o perdão são bases essenciais para pôr fim à espiral da violência. Também aqui João Manuel Duque reflete profundamente sobre a relevância do perdão, para uma cultura da paz. Contudo, enquanto europeu, penso que estamos a assistir a uma outra vitimização. Girard recorda-nos aqui, Bernanos,
O mundo moderno está cheio de ideias cristãs que se tornam loucas. Bernard Nosso, por sua vez, inspirou-se em Chesterton. O mundo moderno está repleto de antigas virtudes cristãs que enlouqueceram. Enlouqueceram porque, remata o célebre convertido inglês, ficaram isoladas umas das outras e vagueiam por aí sozinhas. Reconhecemos justeza em algumas críticas ao cristianismo, mas também recusamos o neopaganismo que reencanta a natureza, que não toma a sério a lição da diferenciação, separação do Gênesis. Esta breve articulação da obra do nosso homenageado, com as figuras que o antecederam, ajudou a assinalar a riqueza do seu pensamento pluritemático. Em relação ao padre Manuel Antunes, um verdadeiro polímato, não restam dúvidas que muitas das entradas de João Manuel Duque permitem, como aludimos, uma conversação viva com a obra. A terceira parte, João Manuel Duque, Teologia para o Espaço Público, e para descanso do auditório, foi muito cortada, e, portanto, nós já estamos a aproximar-nos. Há, no entanto, pelo menos uma última objeção possível. Qual o sentido de atribuir a um teólogo quo tale, ou seja, enquanto teólogo, este prémio? Peço desculpa. Não será este prémio ad intra? Pela sua natureza, tendo como prius a experiência de revelação, não deveríamos dizer que a teologia, ainda que vestida de roupagens metodológicas, não pode pretender ter relevância no espaço público enquanto campo teológico? É verdade que, em alguns países, paradigmaticamente na Alemanha, permanece como um saber ensinado nas universidades públicas. Mas não será isto uma mera sobrevivência? Ad intra bem precisamos de boa teologia que não embarque no circo mediático, na sociedade de espetáculo. Ora, João Manuel Duque não deixou de considerar o estatuto da teologia, estou a citar no título, na vida da Igreja. Teologia que se cruze com santidade. Vem-nos à memória o notável texto de Hans-Urs von Balthasar, teologia que ajuda os crentes a dar testemunho pessoal e comunitário, a recusar o sagrado arcaico, em nome de uma vocação vivificante à santidade. Em certo discurso intelectual, e mesmo no interior da Igreja, a palavra santidade gera não raro ruído. E, no entanto, conforme realça o nosso homenageado, apoiando-se em Girard e em Lévinas, a grande passagem, recordávamos outro convidado que esteve aqui mas eu não vou para aqui, esteve aqui há uns meses, é aquela do sagrado, arcaico e persistentemente violento para o santo. Alguns reconhecem que a teologia é um enriquecedor baú da memória, que permite compreender conceitos e identidades. No entanto, objeta-se, incapaz de dizer, escrever futuro. Esta salvação da teologia, por via do percurso anamnésico, desagradará a vários lados. Do ponto de vista dos teólogos, será vista como uma mutilação da tarefa própria da sua arte. Já na perspectiva de quem pretende apenas elaborar uma begrife-segachista, uma história dos conceitos, a teologia quad tal será dispensável, bastando nos Religious Studies, estudos de religião. Consideremos três funções e dimensões da teologia. Clarificação dos conceitos, anamnésica, crítica no sentido de juízo com um leque de propostas, finalmente a função imagética da teologia, as imagens e o alfobre de reinterpretações, o texto, a mística e a poesia, que permitem ver mais longe até agnósticos como Habermas. Parece-me claro que há um campo de dissenso traduzido numa multiplicidade de mundividências, que em maior ou menor medida conforma a sociedade. Ora, a mundividência cristã, as mundividências cristãs, têm tanto direito de cidade como quaisquer outras. É verdade que sociedades crescentemente fragmentárias e hipercomplexas não devem ser pensadas redutoramente como blocos monolíticos e unitários. Mas há uma dimensão hermenêutico-crítica da teologia que é fundamental para a compreensão da mundividência num discurso intercultural. Esta função crítica pode, numa outra tradição, mais própria da nossa memória judaico-cristã, ser dita em termos de perspectiva profética. Com licença. João Manuel Duque fala precisamente de uma dimensão profética na conformação política em sentido amplo da cidade, e se vou citá-lo, denunciadora de realidades que afetam negativamente a humanização dos humanos. Recordemos o dicto, também se fala de paradoxo, teorema de Buckenfeld, proposto nos anos 60 do século passado. O Estado liberal e secularizado vive de pressupostos que não pode garantir. Com efeito, se partimos de uma divisão essencial no pensamento político ocidental, a distinção dual, mas não dualista, entre Estado e sociedade, esta última é habitada por uma pluralidade de mundividências, incluindo as religiosas. É a montante que se geram os recursos de sentido de uma sociedade, ainda que o Estado, primeiro sob as vestes do politicamente correto, e agora com contornos de cancel culture, ou cultura de supressão, esteja a quebrar o princípio da neutralidade. Para convocar uma fórmula clássica, o Estado é laico, mas a sociedade não. É essa a confusão de um laicismo arrogante
como o que encontramos na história portuguesa e foi programa constitucional na Lei Fundamental de 1911. Um dos filósofos que comparece reiteradamente na obra de João Manuel Duque, falo de Jean-Luc Marion, na sua Brève apologie pour un moment catholique, propõe-se ver em que medida o Estado francês pode garantir a sua própria divisa, liberté, égalité, fraternité. Na resposta de Marion, é claro que em relação ao último termo, fraternidade, os católicos têm um papel, não apenas através de palavras, mas também de gestos e ações que convocam a imagem do bom samaritano, que toma a sério a interpelação dos rostos, sabe-se que é um Levinas, Olhando para a reflexão teológica, penso numa das primeiras obras do então jovem teólogo Ratzinger, intitulada A Fraternidade dos Cristãos. Em termos de magistério, a encíclica Fratelli Tutti. O nosso homenageado, sob o mote O Próximo e a Comunidade, propôs uma breve leitura do documento. As suas reflexões, tributárias em muito de Franz Rosenzweig e Martin Buber, de Levinas e Derrida, ilustram esta mais-valia onde teologia e filosofia convergem no sentido de uma cultura de hospitalidade, contra a tentação da totalidade, de uma imunização, de um certo fechamento que desequilibra a articulação, tratada por expósito, entre comunitas e imunitas. A questão dos pressupostos pré-políticos revela-se nuclear para a realização do Estado constitucional, conforme bem ilustra a célebre discussão entre Habermas e Ratzinger. Há uns anos atrás, num texto de uma obra organizada na Alemanha, o cardeal Karl Lehmann focou o papel dos homens e das mulheres na política e considerava que este ponto é, cito, um capítulo em falta na teoria política. Ou seja, mais do que privilegiar a discussão sobre a legitimação das instituições, importaria considerar os estándares éticos e as virtudes políticas e a relevância dos motivos da ação religiosa ou mundividenciais. Estes motivos da ação alimentam ações e também traduções institucionais. No campo da socialidade, temos exemplos como a Caritas ou as Misericórdias. Mesmo em sociedades altamente desenvolvidas, há dimensões essenciais à vida que exigem a solicitude e a dádiva de tempo, o ministério enquanto serviço, que podem ser decisivos para a qualidade de vida. Fala-se da relevância dos hábitos de coração, de forma também como a história, de uma razão e justiça cordiais, para convocar a Adela Cortina, mas também outras referências mais antigas. No terreno das virtudes necessárias à própria democracia, também os católicos são convocados a atuar, e a atuar sem perderem essas qualidades de católicos. Trazendo de forma aberta o seu contributo para um diálogo político ecuménico, como disse Michael Perry, um modelo que assume o pluralismo como modo de realização da democracia contra a unilateralidade arrogante do laicismo. Também aqui João Manuel Duque pode e deve ser convocado. Partindo da essencialidade da cultura, cito, elemento-chave de compreensão do ser humano, recorda que, mesmo enquanto atividade especificamente eclesial, como prova a história da Igreja, sobretudo da sua liturgia, o cristianismo constrói cultura, prestando com isso um importante serviço a toda a humanidade. No entanto, se a modernidade, e nela também o direito, foi alicerçada na célebre proposição do jurisconsulto Grócio, como se Deus não existisse, Ratzinger convidou todos os homens de boa vontade a assumir como se Deus existisse. João Manuel Duque é exemplo de uma verdadeira compenetração, de novo Baltazar, da teologia, enquanto esta é a expressão da expressão, ou seja, da revelação. Continuamos com Baltazar, com os desafios do pensamento da época, filosófico desde logo. No capítulo 1 de Dizer Deus na Pós-Modernidade, escreve: a teologia dá-se constantemente nas respostas aos desafios de cada tempo, numa tensão entre fidelidade ao dado de que parte e adaptação ao contexto em que se insere. Se pretende enunciar a pertinência universal do acontecimento crístico, e nele, de toda a história da salvação, nunca poderá deixar de recorrer às mediações da linguagem e do pensamento de cada época. A teologia, dilo na apresentação da Efatá, é uma hermenêutica da fronteira, de tradução de concepções e respectivas práticas, seja do cristianismo para a cultura, seja da cultura para o cristianismo. No ano em que se assinalam os 100 anos da obra, em português, da Teologia Política de Carl Schmitt, esclarecemos já que não há que confundir o projeto de uma teologia política, marcado, diz Duque, por mal-entendidos, traduzido em diferentes, portanto, também em diferentes modos de tipos de concretização, também é dele, com o da relevância pública da teologia. Haveria aqui outras precisões a fazer, revisitando temas como a questão do secular e do pós-secular, áreas onde João Manuel Duque tem escrito páginas relevantes, estando entre nós, na linha da frente dos teólogos, que discutiram, por exemplo, as posições de John Milbank e da ortodoxia radical. Esta relevância pública da teologia, ainda que se possa perguntar, citando o título de uma obra alemã,
quanta teologia suporta a esfera pública, ilustra-se exemplarmente no corpus teológico desenvolvido pelo nosso premiado, o qual simultaneamente se opõe, estamos mesmo a terminar, ao excesso e se abre ao excesso. Opõe-se a um excesso que convoca a destruidora hubris, que encontramos num sentido corrente uma apocalíptica, expressa apenas em registro de destruição, há quem fale de meia apocalíptica cortada, e que após a Segunda Guerra Mundial se manifesta em 3 apocalípticas: nuclear, ambiental climática e técnico-antropológica. Contudo, há um outro excesso, o bom excesso, que é o excesso do dom. Essa desmesura divina que nos convida a uma participação por analogia, uma analogia caritatis, uma agápica e transformadora dádiva. João Manuel Duque cruza tradição e inovação, memória e futuro. Melhor, a incerteza do porvir. Capaz de revisitar temas clássicos, mas também de se confrontar com os desafios da cibercultura, com as suas dimensões neognósticas e com a apocalíptica do pós-humano. Não é este um lugar para o diálogo, para partilhar dúvidas sobre os pontos dos seus textos? Atribuído o prémio por uma ilustre comissão, também não é necessário demonstrar as razões, mas apenas convocar, de uma forma mais alargada, parte dos trabalhos que atestam a excelência e a justeza da escolha. Analisa estilos teológicos, numa paleta que vai de teólogos renascentistas, pensa em Frei Amador Arraes, a uma figura maior e controvertida como a Hans Küng. Não ignora temas delicados como a pós-verdade, num contexto agora marcado inter alia pelas redes sociais. Tem, como referimos, uma reflexão sobre a Europa, entre memória e futuro, nomeadamente em torno do lugar de Deus. Procede uma cogitação profunda sobre a globalização, ainda que agora os ventos que sopram sejam marcados, crescentemente, por traços de globalização. Em nome do soberanismo, o conceito cuja presença no espaço público se tem multiplicado. Também a família em geral, a partir de uma leitura antropológica, e a cristã em particular, fazem parte do elenco temático considerado. Na discussão sobre o sentido da história, manifesta-se contra o peso demasiado de uma leitura hegeliana, movendo-se para lá da alternativa linearidade e circularidade, nomeadamente convocando Nietzsche. Temas como o desporto, a felicidade, o pensamento de Amorim Viana, Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra, José Marinho, entre outros, merecem a sua reflexão. A sua obra existe em diferentes idiomas, limitando-me às línguas que são mais familiares, também existe em neerlandês, para além, mas é a tradução, para além do português e do alemão, é possível lê-lo na atual língua franca, inglês, em espanhol e italiano. Cingindo-me agora aos títulos de livros de que é autor, permitam-me que neste colete de forças temporal proceda ainda às somas em 2 territórios, últimas linhas. Quanto às edições portuguesas, não se pode olvidar o seu trabalho para provas de agregação, transparência do conceito, estudos para uma metafísica teológica. Acresce que no Brasil 2 monografias são editorialmente bandeirantes, com muita probabilidade, outras seguirão, para além dos diversos artigos em revistas e já em 2022, diferentes entradas do Dicionário da Ciência da Religião. Falo de Para o Diálogo com a Pós-Modernidade e Aproximando-se de Fátima. Por último, em Espanha, El Dios Ocultado, 2017. A desvantagem de receber um prémio em vida é a de se correr o risco de, em vez de à escuta da palavra, a exigir que se trace um espaço de silêncio, ser-se vítima, como acontece agora, de uma chuva torrencial de palavras, como música de uma anódina banda chamada a preencher a primeira parte do concerto. A vantagem é de que aqui, como nas bodas de Caná, o melhor vinho vem por último, e assim podemos ouvir João Manuel Duque viva voce, muito para lá dos meros extratos textuais que foram referidos nesta peça destinada a treinar, em registro evangélico, a paciência dos ouvintes. Manda à tradição que o galardoado agradeça ao prémio, mas verdadeiramente nós é que temos de mobilizar essa palavra primeira da condição humana. Agradecer pela vida de João Manuel Duque, pela sua fundamental via teológica e pelo dom da partilha das suas ideias e textos. Agradecer porque a sua reflexão nos ajuda a ter saudades do futuro. Muito obrigado, João Manuel Duque. Muito obrigado a todos.